Paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Ainda falando de uma matéria que na teologia chamamos de hamartiologia. Hamartiologia é o ramo da teologia sistemática que vai estudar sobre o pecado, tá bom? Hoje eu quero falar com você a respeito de pecado original, pecados atuais e pecados deliberados. Observe, pecado original é como assim a maioria de nós cremos, os cristãos, acreditamos que o pecado é de origem em Adão, ou seja, quando Adão pecou, automaticamente ele vai afetar toda a humanidade, porque todos pecam em Adão. Nós podemos ver a verdade dessa doutrina em Romanos 5:12. O texto diz assim: carta que o Paulo escreveu aos Romanos, ou epístola, como você queira, capítulo 5, versículo 12, diz assim, olha só. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos pecaram. Observe, então todos pecam em Adão, de fato. Não importa quão bom você seja, quão bom você se acha, quantas qualidades você tem, você é um pecador. É por isso que você precisa de Jesus. E eu também. Todos nós. Mas não temos somente o pecado original. Por causa do pecado original, nós temos aí os pecados atuais, que é aqueles que, por causa da natureza pecaminosa, cometemos. É diariamente, às vezes com um pensamento, às vezes com um olhar, às vezes com um desejo que não deveria, que vem. Esses são os pecados atuais, que é diferente do pecado original. Tá bom? Pecado de original e de origem, todos já nascem assim. Os pecados atuais nós vamos cometendo basicamente aí no decorrer da vida. E nós podemos observar essa diferença de pecado original e de pecados atuais em 1 de João 1:8 a seguir, que diz assim, primeira epístola de João, ou primeira carta de João 1:8 a seguir, diz assim o texto. Observe, o texto diz assim, se afirmarmos que não temos pecado no singular, olha só, diz assim, a verdade não está em nós. Por quê? Porque não importa quem você seja. Vamos pensar uma criancinha que nasceu hoje. Se ela pudesse falar já e de repente ela dissesse assim, olha, é o seguinte, eu não tenho pecado, tá? Aí a Bíblia vai dizer assim, ela é mentirosa, porque ela já nasce pecadora. O pecado original, ela já herda esse pecado original. Então por isso que ele diz, ninguém pode dizer, ainda se uma criancinha nascesse hoje e pudesse falar, eu não tenho pecado, ela estaria mentindo. Aí ele diz assim, mas se confessarmos os nossos pecados, o texto prossegue dizendo, se confessarmos os nossos pecados, está falando dos pecados atuais, esses que você comete, eu cometo, às vezes até sem perceber, nós cometemos. E aí nós temos a solução. É também ir a Cristo. Pecado original, você vai a Cristo, para ele restaurar você, vivificar o seu espírito, os pecados atuais. Você vai a Cristo em arrependimento e confessa, e você é perdoado, e eu também, dos nossos pecados. Então está aqui, pecado original e pecados atuais. Mas também tem os pecados deliberados. Os pecados deliberados são aqueles pecados pelos quais, se você continua nele, não há perdão. Tá bom? Hebreus 10:26 vai dizer o seguinte, olha que texto bom para nós pensarmos da carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 26, diz assim, ó, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, uma vida na prática deliberada do pecado sem arrependimento, não há perdão para esse pecado. Por quê? Porque não há arrependimento daquele que vive pecando. Então, tome muito cuidado. O pecado original, os pecados atuais e os pecados deliberados. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.